Provavelmente você já reparou que tem uma tendência do mundo fitness atualmente. Esse controle do corpo, controle das funções fisiológicas está muito em alta atualmente e a gente precisa falar sobre isso. E um adendo aqui, eu tenho muito local de fala para falar porque eu sou nutricionista e eu vejo isso na prática clínica e, claro, isso nas redes sociais a gente consegue ver aos montes. Então, essas funções fisiológicas, como dormir bem, a qualidade do seu intestino, a qualidade da sua alimentação, tudo isso precisa entrar numa métrica muito específica para que seja de qualidade. Caso contrário, você não está fazendo tudo da melhor forma possível. Mas antes, eu queria ir um pouquinho mais para trás. Essa parte de cuidar do corpo, seja aumentando ele ou diminuindo ele, é sempre um sinônimo de status. Então, antigamente, quem tinha mais comida era um pouco mais gordinho e era considerado luxuoso. Depois de um tempo, os ultraprocessados tomaram frente na alimentação das pessoas mais pobres por serem de baixa qualidade, um pouco mais barato. Então, esse controle do corpo e deixar ele um pouco mais emagrecido eram coisas de pessoas ricas. E atualmente, com o boom dessas canetinhas emagrecedoras, traz uma redução da composição corporal muito acentuada, né? Mas quem tem acesso a procedimentos estéticos, a uma plástica, a uma massagem, ao nutricionista, ao suplemento da moda, é quem consegue de fato performar esse corpo saudável. E claro, esse corpo saudável ele não pode parecer que veio de um esforço. Ele é natural, ele veio assim, eu sempre fui assim, Gabriela. Então, além disso, você não pode também parecer muito montada. Isso porque as cirurgias plásticas acabaram ficando um pouco mais acessíveis ao longo do tempo. Então você percebe que tem uma tendência de mercado, uma troca de consumo, porque a gente sempre consome coisas, né? O mercado precisa funcionar. E antes a gente estava bebendo mais, comendo mais fast food. Muitas pessoas não tinham poder financeiro para comprar aquelas coisinhas diferentes e agora elas têm. Então a gente teve um boom desses serviços, né, de alimentação. Fora isso, os bares, os restaurantes, sempre lotados porque as pessoas realmente gostavam de consumir e usavam isso na forma de socialização. Agora, com o uso da caneta, as pessoas acabaram tendo menos fome, mas não se engane, o consumo ele continua aí, mas ele migrou para um outro lado, que é esse controle excessivo do corpo. Existem relógios para medir a qualidade do seu sono, quantos passos você deu naquele dia, quantas calorias você gastou naquela atividade física. Existe também um anel com essa mesma função. Fora isso, diversos aplicativos para você contar calorias, para você somar tudo aquilo que você comeu ao longo do dia para ver se está dentro de um déficit calórico adequado, ou até mesmo indo em profissionais da saúde que mantêm você lá por muito tempo por não te passarem a informação correta, mas sim te darem alguns protocolos para você seguir. E o consumo, ele foi justamente para esse lado um pouco mais fitness. Então, antes, o que as pessoas gastavam em bebidas alcoólicas, elas vão comprar mais roupas de academia, por exemplo, esses acessórios, um tênis, um óculos de corrida, também vão pagar por essas corridas de rua, por exemplo. E essa é uma tendência muito forte, é esse controle total do corpo como um sinal de virtude, um sinal de que você é uma pessoa em que as pessoas podem confiar, porque você sabe fazer primeiro o que é mais difícil, você faz o certo e não aquilo que é mais fácil, aquilo que nós seres humanos somos tendenciados a fazer. E com isso a gente percebe um aumento dessa vontade, dessa necessidade de saber quantas calorias eu estou consumindo. Será que eu estou consumindo a proteína adequada? Então as pessoas pagam mais caro em uma água proteica, em algum tipo de produto que coloque que tenha mais proteína ali. E assim, como um profissional, né, da área da saúde, sendo nutricionista, sabendo de tudo isso acontecendo, parece contraditório que eu queira trazer um questionamento de algo que teoricamente é bom, né? As pessoas se preocupando mais com a própria saúde, as pessoas saindo daquele sedentarismo excessivo, daquele consumo enorme de ultraprocessados, para algo um pouco mais fitness, né? Mas na prática essas pessoas trocaram o ultraprocessado, né? O ultraprocessado acaba sendo whey, acaba sendo sachê de carboidrato, repondo os eletrólitos com algum consumo desses isotônicos.
Então, as pessoas trocaram um ultraprocessado pelo outro, né? A Coca normal pela Coca zero. Então, do ponto de vista nutricional, é um pouco questionável, né? Pra gente começar por aí o debate. Então, é um fato de que você ascende mais socialmente se você tem um corpo mais padrão, um corpo com uma menor porcentagem de gordura, com maior tônus muscular. Isso te coloca acima de algumas pessoas perante a sociedade, porque as pessoas vão te ler como uma pessoa disciplinada e que se cuida. E aí que entra um ponto muito interessante, que muitas vezes o parecer mais saudável, o parecer mais fitness, acaba sobressaindo o ser de fato. Porque muitas pessoas que eu conheço que têm uma vida saudável, que fazem atividade física regularmente, não têm um corpo escultural, né, perto de alguma outra pessoa ali que treina há menos tempo, mas faz uso de esteroides anabolizantes, faz dietas mirabolantes, tem uma relação conturbadíssima com a alimentação. E aí, se a gente coloca essas duas pessoas lado a lado, a gente vai acabar falando que quem é mais saudável é a pessoa que está com um shape mais no padrão. Então, eu queria trazer primeiro essa reflexão desse contraditório, né? Que o parecer, ele acaba sendo mais importante do que ser de fato. Porque parecer mais saudável implica em alguns procedimentos que, inclusive, fazem mal à saúde, que podem ter efeitos deletérios, como, por exemplo, o uso de medicações, o excesso de procedimentos estéticos, de cirurgias plásticas, uma restrição muito excessiva, seguindo de uma possível compulsão que vai ser compensada treinando mais ou comendo menos no outro dia, o que, claro, pode levar futuramente a um transtorno alimentar. E aqui eu tô tirando dessa conversa as pessoas que realmente têm esse estilo de vida mais saudável e que se beneficiam realmente com isso, que já têm um histórico com isso, ou até mesmo que não têm um histórico, mas que aderiram a esse estilo de vida para de fato serem mais saudáveis e, consequentemente, atingiram um corpo, uma estética melhor. Mas na verdade é que a maioria das pessoas não estão preocupadas realmente com a saúde, elas estão preocupadas mais com a estética. Então elas não deixam de fumar o vape delas e tomar o gin, né, por conta da saúde. Na verdade é porque isso acaba não interferindo tanto ali na estética dela e algumas pessoas se sentem até bem com isso porque fumando isso tira a vontade dela de comer doce. E isso acaba não fazendo ela ganhar peso, por exemplo, o que é totalmente questionável no quesito saúde, né? Então virou uma meta você ter que dormir exatamente 8 horas por dia, bater a sua meta de água, tomar o seu shot matinal e de novo, essas coisas, esses hábitos novos, eles não são ruins, desde que eles não virem uma prisão e uma performance para um público. E aí entra no outro ponto que eu já disse anteriormente, que é sobre a moralidade, sobre essas pessoas serem vistas como mais confiáveis, porque elas sabem segurar os próprios impulsos alimentares, elas são regradas, elas sabem que elas precisam ir para a academia e vão mesmo assim porque elas são disciplinadas. Então, trabalhar com esse tipo de pessoa, teoricamente, seria mais fácil, mas isso é questionável na prática. Por isso que a gente precisa sempre colocar o que a gente acredita, né, aquilo que está lá no nosso subconsciente, à prova também na vida real. E queria trazer essa reflexão, né, do quanto vale você parecer ser saudável e de você ser saudável de fato, essa pressão e essa culpa por descansar, também por acabar comendo alguma coisa que estava fora ali do planejado. Então, essa culpa excessiva traz também muitos malefícios para a saúde em forma de estresse. E também tem um agravante que a gente perde a capacidade de autorregulação, de perceber que a gente teve uma noite mal dormida, não porque a gente viu no relógio, mas porque a gente acordou menos disposto. E também a capacidade de perceber quando a gente está satisfeito e quando a gente está com fome, sem precisar olhar para uma planilha a quantidade exata que você tem que comer. Fora isso, tem a comparação de pegar a régua da vida do outro e colocar na nossa própria vida. De olhar no Instagram aquela pessoa que acordou 4 horas da manhã, já nadou, já correu, já fez o devocional. Então, tudo isso a gente se sente muito faltante e muitas vezes a nossa rotina é outra. Às vezes o trabalho da pessoa é justamente mostrar isso. E o que eu vejo de mais grave, né, o erro mais comum é achar que o progresso
só vem a partir do controle extremo de todas as variáveis, tá? Tentar controlar tudo, tentar controlar as calorias, a água, o sono, tudo numa rédea muito curta, faz justamente com que você gere um estresse ao longo do seu dia. Caso você não consiga bater aquela meta, você fica frustrado e isso acaba mexendo ali com a autoestima. E de fato, o progresso ele não vem daí. É um mito achar que você precisa controlar todas essas variáveis para ter resultado. Claro que com o passar do tempo, os ajustes, né, na saúde, na alimentação, eles ficam um pouco mais finos, precisam ser um pouco mais precisos. Mas isso vai depender muito do que você está disposto a abrir mão na sua vida. Abrir mão de reuniões sociais, daquilo que você mais gosta. Então a gente precisa sempre se questionar primeiro, por que eu quero fazer isso? Porque eu vi outra pessoa fazendo? E eu acho que a grande chave é a gente tentar pensar, né, na nossa vida. O que eu sou capaz de fazer hoje que não demande um controle excessivo, né? O que eu consigo melhorar na minha saúde hoje, no meu contexto, para ser uma pessoa mais inteligente, para ser uma pessoa realmente mais saudável, para perder peso. Também você pode querer perder peso e pode conseguir sem precisar necessariamente de ficar controlando todas as variáveis. E isso é sim uma tendência que faz com que a gente consuma coisas. Tudo isso gira em torno do consumo. E vocês são muito enganados se vocês acham que a indústria está realmente preocupada com a sua saúde, né? Ela realmente quer que você consuma mais daquele alimento proteico porque elas vão ganhar mais dinheiro com isso. Ao invés da gente focar também na parte básica, né? No que está ali ao nosso controle. Então, esse perfeccionismo pode levar muitas pessoas a se sentirem frustradas consigo mesmas e muitas vezes não atingir resultado nenhum. E não, essas pessoas que estão conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, elas não são melhores que você. Elas apenas acharam um caminho no qual elas conseguem fazer aquilo preenche elas de alguma forma, mas isso não significa que elas estejam felizes e nem que aquilo vai durar por muito tempo. Você, mulher, que está aí um pouco mais acima do peso porque teve filho recentemente, você é uma mãe presente, né? Isso não te faz pior do que outras pessoas. Da mesma forma que alguém que está preocupado assim, cuidar ali do próprio corpo por um momento, também não vai se tornar uma mãe pior por causa disso. É saber ponderar qual é a prioridade se a gente não está apenas seguindo uma tendência de mercado. É um convite para prestar atenção nos seus valores e no que você tem gastado o seu tempo. São coisas que realmente fomentam a sua sede de viver? É algo que você consegue, a longo prazo, olhar para trás e falar: nossa, valeu muito a pena fazer isso, né? Então a gente sempre precisa colocar na balança essas nuances e não comer o bolo de chocolate daquela pessoa ali que você gosta não vai fazer você ser menos saudável. Da mesma forma que você negar esse bolo para comer salada no dia do seu próprio aniversário, também não é algo saudável. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né, e perceber que o valor intrínseco do ser humano, ele está atrelado a outras coisas, né, uma variedade de coisas que não só essa do corpo da estética. Se você gostou desse episódio, acho que alguém vai se beneficiar com esse papo, encaminha esse vídeo. E só para relembrar, eu tô no Spotify, também agora no YouTube. E eu gostaria muito de continuar essa discussão aqui nos comentários, então coloquem a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se tem algo a adicionar. E até a próxima!